Posso dar um exemplo legal pra vocês? O que eu acredito que seja manipulação? Deixa eu falar um primeiro. Aquela ligação, você já deve ter visto no filme do Lobo de Wall Street. Claro, isso, é disso que eu tô falando, Miguel. Você lembra dessa cena? Lógico que eu lembro. Mano, vamos usar essa cena? Vamos usar essa cena? Então vamos lá. Ele tá aqui, certo? Olha, eu quero ser o melhor vendedor. Essa ação aqui, cara, essa ação desse produto aqui tá aumentando, cara. Daqui 3 meses, se você investir nesse negócio, você vai ser milionário. E o cara eu não tô brincando. Comprar. Isso, o cara não queria comprar, certo? Isso aqui vai crescer. Mano, eu não tô brincando, eu vou ser o melhor dessa porra. Eu entendo de dados. Eu tô vendo que isso aqui é a melhor oportunidade da sua vida. Sério, vai querer entrar? Vou. O que eu acabei de fazer? Eu pintei um cenário. Então vamos lá. O que pra mim é a manipulação perfeita? Mano, aula de manipulação pra você se você quiser manipular. Foda-se. É esse cara que eu sou agora. Olha só. Pinta um cenário perfeito na cabeça do cara. Perfeito. Júnior, se você tomar esse monster aqui, cara, imagina você, Júnior, shapeado, tanquinho, pau, trincado, correndo, cara. Correndo com condicionamento. Cara, você faz 30 barras na praça. Você vai na praça, todo mundo te olha de tão condicionado que você tá. Quando você chega, as pessoas te olham, essa energia, sabe? Esse condicionamento, essa força. Você tá fibrado, você tá bonito. Toda roupa que você coloca, você fica shapeado, você fica lindo. Então eu pinto esse cenário perfeito na sua cabeça e depois eu tiro ele de você. Falo, mas você não tem isso ainda. Você não é isso ainda. Mas eu posso te dar um meio pra você chegar nisso. Não vai ser fácil. Mas eu te entrego esse monstro aqui, que vai te dar força, resistência, condicionamento e vai te trazer exatamente o cenário que você quer e que você sonhou. Então eu coloco o cenário perfeito, tiro ele de você e uso emoções negativas pra cutucar uma ferida que eu sei que existe, que você já mostrou gostar, certo? Pra você querer essa porra. Então, caralho, você tirou esse mundo perfeito de mim, me devolve. Certo. Eu quero. O que eu preciso fazer pra chegar exatamente nesse mundo que você pintou na minha cabeça? Isso aqui. Isso é manipulação? Isso é manipulação. Então eu pintei um mundo perfeito, tirei ele de você e cutuquei a sua ferida. Então tem uns cursos vendendo manipulação mesmo. Demais. Claro, manipulação é sedução, depende da intenção, caralho. Como que alguém... Eu não vou entrar nesse assunto. Mas e como gerar, então, uma emoção, como convencer alguém, entendeu? Sem apelar pra manipulação. Convicção. Vamos usar o exemplo prático aqui, que o pessoal do chat quer saber de mulher. Fala aí. Convicção, pô, nesse caso. Você não concorda? Antes você precisa ser convicto também. Pra não manipular, sem ser manipulação, eu diria convicção. O Miguel falou uma frase que eu acho que exemplifica bem, até pra galera que tá assistindo. Entrega o que você promete. Se você entregou o que você promete, você não tá manipulando. Entendeu? Então, tudo que você faz... Então, sim, na sedução, até no meu treinamento, cara, eu passo técnicas extremamente avançadas e eu repito toda a aula, que é toda quarta-feira as lives. Eu repito, lá no aplicativo. Olha só, quem é jogador caro sabe, o conteúdo é delicado. Se você usar isso com qualquer pessoa, por isso que eu falo, não me coloca no mesmo saco. Eu não sou esse tipo de sedutor que você está pensando, eu não sou como a maioria, não por prepotência, nem por arrogância. É porque eu fui para um lado um pouco mais profundo. Sim, se você pegar tudo que eu ensino e usar para o mal, você vai conseguir, cara. Por isso que eu sempre falo, é um conteúdo muito delicado. Se você aprende a mexer com a emoção da pessoa, contando histórias... Se você aprende a gerar as emoções certas na mulher, por exemplo, contando histórias ou fazendo ela se apaixonar cada vez mais por esse mundo que você está prometendo, o que eu falei, o exemplo do golpista do Tinder, onde ele pintava um mundo perfeito, entregava por partes, depois tirava esse mundo e pedia algo em troca. Isso é manipulação. Então ele entrega o mundo perfeito, depois ele tira esse mundo e fala, preciso de dinheiro. Depois vai dando Isso, amiga, isso, migalha. No anzol. Perfeito. Então isso é manipulação perfeita. Agora, beleza. Você quer convencer a mulher... Posso passar uma técnica bem avançada? Manda. Jogador caro? Posso? Vamos lá. O corte é como conquistar a mulher que você quer. Olha, eu faria até um pouco mais profundo que isso. Se quiser botar esse título, tudo bem. Mas não, fala aí qual que é o seu título. Ele vai ser um pouco mais profundo. Não, o título é com vocês. Eu vou falar o conteúdo, depois a gente decide o título. Tá. Olha só. Eu falo que você, em uma conversa, tem 3 tipos de histórias, tem 3 passos pra você deixar uma mulher completamente entregue em uma conversa. Eu falo que o primeiro passo é você contar algum tipo de história que mostre características positivas suas. Então vamos supor, eu sempre começo a conversa, por exemplo, com uma frequência alta. Então eu uso uma frequência alta, eu vou um pouco mais profundo, tá, gente?
frequência alta, contando alguma história de como eu sou aventureiro, como eu sou protetor e tudo mais. Então, você não tem noção que, velho, em Floripa, quando eu me mudei, fiz uma trilha, foi do caralho, subi com os cachorros, tava escuro, não dava pra ver nada, eu fui com a lanterna do celular, 20% de bateria, essa história é real, 20% de bateria, só com o meu celular, com a lanterna, meio palmo, eu nunca tinha feito a trilha, uma trilha de 2h40, eu suando, caí num buraco, quase torci o tornozelo, os cachorros guiando, foi do caralho. Então, beleza. Eu conto essa história pra aumentar o nível de dopamina dessa mulher, onde ela fica legal, extasiada, eu passo com a minha expressão corporal e eu passo com o meu tom de voz, que a história é foda, e com essa história eu aumento a dopamina dela, deixo ela muito mais envolvida com a conversa e, obviamente, eu mostro algumas características positivas que pra mulher é importante. Pô, esse cara é aventureiro. Necessariamente masculina. Tipo masculina, perfeito, força, perfeito. Sempre... Força, proteção, aventura, tudo que a mulher busca ali inconsciente no homem, certo? Quando eu vejo que ela já tá num nível de dopamina muito grande, onde ela já tá pegada na aventura e eu já demonstrei as emoções certas, eu desço um pouco e eu vou pra média frequência, onde eu começo a contar uma história um pouco mais pessoal. Eu desço até o tom da minha voz, por isso é média frequência, tanto de energia, tanto de tom vocal. E aí eu começo... Mas então, a história de como eu mudei pra Floripa foi um pouco delicada. Então, assim, eu morava em São Paulo, não tive uma condição legal. Então eu tive que, ralar muito, assim. Eu lembro dos meus pais ou da minha família até desacreditando de mim e falando muitas coisas pra me desmotivar. Então eu tive que ser muito blindado pra eu construir uma mentalidade e continuar a fazer com que meu trampo desse certo, sabe? Nessa hora, contando uma história triste com problemas e desafios que eu tive que contornar, eu deixo a frequência um pouco mais média e mostro pra ela o quê? Que agora eu contei uma história íntima, agora eu mostrei uma vulnerabilidade e ela se sente muito mais confortável em mostrar uma vulnerabilidade dela também. Gera confiança, né? Ou seja, quando eu conto uma história muito mais íntima e pessoal, ela, pela reciprocidade, ela é quase que obrigada a contar uma história íntima também. E sendo que você tá fazendo a famosa jornada do herói. Perfeito. Então ela se sente muito mais à vontade também em contar histórias íntimas e pessoais e me mostrar um pouco de problemas. E aí que a gente vai um pouco mais profundo, tá? Então, quando ela me mostra isso, e eu sei qual que é o problema dessa mulher, qual que é a dor dessa mulher, aí eu começo a técnica de indução. A técnica de indução é uma coisa muito única e não tem a ver com técnicazinha de pua só com palavras. Eu vou um pouco mais profundo. Além de palavras, eu uso muito gesto corporal, porque é isso que eu estudo, microexpressão e linguagem corporal. Aí eu vou muito voz. Eu tenho um tom perfeito para indução, então o tom da minha voz, eu gosto de um tom grave com um pouco de agudo, só para dar esse conforto, mas aí é uma técnica que não faz sentido eu falar aqui, porque aí a galera vai confundir. Mas eu quero falar uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, tem um ponto G, isso eu aprendi com o Ricardo, que é o meu mentor hoje. E ele falou pra mim, cara, a gente teve uma mentoria anteontem e a gente tava falando sobre tom de voz. E ele é um cara que, assim, pega no meu pé mesmo, tá começando a pegar mais no meu pé e a gente vai começar um trabalho junto. E ele é muito específico. Tipo, Fê, por que você usou esse tom de voz aqui? Tá ligado? Tipo, a gente cava no profundo da comunicação mesmo. Isso pra mim é maravilhoso, eu sou apaixonado por isso. E a gente tava conversando sobre o ponto G no tom de voz. Se você falar com um tom de voz específico com uma mulher, você enfeitiça ela e gera tensão sexual falando de qualquer merda. Tem cara que fica, como que eu gero tensão sexual na mulher? Como que eu crio uma vibe sexual? Cara, se você saber usar só uma das técnicas da indução, que é o tom de voz, já era.